Amém. Ainda de pé, queridos, ainda de pé. Vamos fazer a leitura. Semana passada nós concluímos aqui as pregações no livro de Salmos, mas eu optei por escolher nesta manhã também um salmo, um cântico, que não está no livro de Salmos, que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, eu gostaria que os irmãos então abrissem aí, que os irmãos possam então abrir a palavra de Deus, você que nos acompanha agora pela internet, pelo canal YouTube, todos, abram a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Diz assim a palavra de Deus, nós temos aqui a estrutura de um cântico, nós temos a estrutura de um salmo, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cussã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas tuas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. A partir do versículo 17, vamos todos, a igreja ler. Todos agora. Ainda que a figueira haja os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam rápidas ao aprisco, e os currais não haja. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altivamente, ao mestre canto. Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, que para muitos teólogos trata-se de uma das mais belas canções, e de fato, um cântico aqui produzido pelo profeta Abacuque, depois que ele pôde então compreender, entender a obra de Deus. Embora
o que eu quero falar aqui nesta manhã, o tema desta mensagem é a expressão de fé por meio de um canto ao Deus incompreensível. De acordo com a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 2 sobre Deus e a Trindade diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível. E é aqui que eu me apego. Onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. O capítulo 3 do profeta Abacuque, nesse capítulo ele escreve um cântico. Nós temos aqui toda a estrutura de um cântico, e o profeta, ele expressa a sua fé no Deus incompreensível. O que nós queremos dizer por incompreensibilidade de Deus? Então no capítulo 3 aqui, o que nós podemos entender pelo fato de Deus ser incompreensível? Nós falamos sobre isso porque Deus, ele age em favor do seu povo, Deus, ele vem em favor do seu povo, mas nós não conseguimos compreender, e por incompreensão, a maioria dos teólogos na história da igreja procuraram trabalhar esse tema, procuraram trabalhar essa questão, e por muitas vezes, buscando palavras, buscando conceitos, buscando toda uma linguagem, e isso não é favorável para expressar, para definir, para dizer exatamente quem é o Eterno. E não somente no sentido de que nós não conseguimos compreendê-lo por palavras, por linguagem, ou mesmo por um conceito específico, porque nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma definição. Ele é o Eterno, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e nós somos finitos, e a nossa linguagem não cabe dentro de Deus, as nossas expressões e os conceitos que poderíamos trabalhar não cabem dentro de Deus. Mas não somente nesse sentido, no sentido também de que nós não conseguimos compreender as suas ações, nós não conseguimos compreender o seu agir, nós não conseguimos compreender o modo como Deus, ele age. E o profeta Abacuque é uma grande expressão disso. O profeta Abacuque, ele expressa o modo como ele não compreende Deus em princípio quando ele clama, ele não compreende Deus quando Deus o responde pela primeira vez, ele não compreende o modo como Deus está agindo, mas a palavra de Deus cala alto em seu coração, ele se acalma, e ele produz então um cântico maravilhoso. O profeta Isaías já havia dito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Depois, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas eternamente. O profeta Abacuque, ele começa o seu livro falando que trata-se de uma sentença. O capítulo 1 fala que trata-se de uma sentença, porque o profeta, ele olha para o seu período, ele olha para a sua época, ele olha para o seu momento, e o profeta, ele está indignado. Aliás, Mateus capítulo 5, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eis aqui uma palavra que caberia muito bem ao profeta Abacuque,
porque o profeta Abacuque, ele está simplesmente indignado com os seus dias, ele está inconformado. Até quando, Senhor, clamarei eu, ele diz, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade. Veja só, violência, iniquidade, porque me fazes ver a opressão, pois a destruição, ele diz, e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Pois por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça ela é torcida. Então o profeta diz: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me escutarás? O profeta, ele está inconformado com o que ele vê nos seus dias, no período do rei Jeoaquim, iniquidades, violência. O profeta está completamente inconformado com tudo isso, e ele clama, e ele diz ao Senhor: até quando eu clamarei? Ele não entende, quando Deus responde para ele, logo em seguida, que levantará os caldeus para juízo deste povo. Ele diz: mas como, Senhor? Um povo ainda mais ímpio, um povo violento, um povo terrível, e o Senhor vai levantar os caldeus então para julgar Israel? Ele está inconformado, ele está perplexo com o seu tempo, e ele questiona: até quando, Senhor, eu ficarei sem resposta? Por muitas vezes somos nós assim também, estamos perplexos com o nosso tempo, não conseguimos compreender o tempo, a época, não conseguimos compreender porque as coisas acontecem da forma como elas acontecem, do modo como elas acontecem nas nossas vidas, no nosso país, na nossa história. Por muitas vezes nós não conseguimos compreender tudo, e o propósito deste cântico, o propósito desta canção, é uma oração a fim de que possa fortalecer a igreja, o povo. Nós temos aqui a estrutura de um cântico com 3 pausas. No final, o profeta ainda vai dizer aqui ao mestre de canto para instrumento de cordas. Provavelmente não, este cântico foi usado dentro da liturgia, foi utilizado para ser cantado, para fortalecer a igreja, para fortalecer o povo de Deus. O arranjo musical, ele trata sobre a soberania de Deus. Nós podemos ver esse texto aqui dividido da seguinte forma: a oração do profeta, no versículo 1 e no versículo 2, do versículo 3 até o versículo de número 15, o profeta aqui, ele começa a expressar a ação de Deus, o mover de Deus, o modo como Deus agiu no passado, o modo como Deus, ele abençoou o seu povo no passado. Ele, do versículo 3 até o versículo de número 7, nós vemos aqui o profeta falando na terceira pessoa, do versículo 8 até o versículo 15, o profeta volta-se diretamente a Deus, falando diretamente ao Senhor. E a partir do versículo de número 16, 17, uma expressão de fé e de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Por incompreensibilidade, nós entendemos, nós colocamos aqui que por muitas vezes nós não conseguimos de fato compreender, e não compreendemos e nunca vamos compreender, nem mesmo na eternidade nós vamos compreender plenamente Deus. Aliás, eu costumo dizer que o dia em que o homem conseguir definir Deus, ele deixa de ser Deus, porque Deus nós não conseguimos definir, nós não conseguimos colocá-lo dentro de uma situação, e essa foi a grande discussão entre muitos teólogos durante muito tempo. Mas isso não significa que Deus não possa ser conhecido, porque Deus revelou-se a nós, como nós estamos vendo aqui ao profeta Abacuque. Deus revelou-se ao profeta, Deus inspirou o profeta, Deus respondeu o profeta, como por muitas vezes na nossa história, nas nossas vidas, Deus tem falado aos nossos corações por meio da sua palavra e tem nos fortalecido. Nós podemos sim ter uma compreensão de Deus a partir daquilo que Deus revelou-se, daquilo que Deus mostrou a nós, do modo como Deus se colocou diante de nós, tanto por meio das Escrituras, como também por meio de Jesus Cristo. Mas nós não compreendemos muitas coisas, queridos. Nós não compreendemos muitas vezes a dor, a aflição. Nós não conseguimos compreender plenamente, porque muitas coisas ocorrem nas nossas vidas.
O mesmo está acontecendo aqui com o profeta Abacuque, que olha para o seu tempo e não consegue compreender, não consegue ter uma dimensão exata, e ele diz: Senhor, olha, a violência, a destruição, o litígio, olha como está a sociedade, está completamente perdida, distante do Senhor, esqueceram a sua lei, esqueceram os seus decretos, esqueceram-se do Senhor, abandonaram a sua lei, e vivem como se o Senhor não existisse, adoram outros deuses, são idólatras. O profeta está completamente indignado, mas o Senhor revela a ele, revela a sua soberania, o seu poder, e por muitas vezes é exatamente assim nas nossas vidas. O Senhor, Ele revela a nós a sua vontade, por muitas vezes nós não conseguimos compreendê-la plenamente, mas o Senhor está tratando com as nossas vidas, está falando aos nossos corações. Nossa linguagem, nós não encontramos nela a capacidade de nos expressarmos a respeito de Deus. Lutamos com a língua. Lutero vai falar sobre o Deus abscôndido e o Deus revelado, e para ele, Deus ele é totalmente incognoscível, incompreensível e inacessível. O finito não pode conter o infinito, mas Deus se revela a nós, fala aos nossos corações, trata com as nossas vidas por meio da sua palavra. Isso nós podemos ver aqui nesse texto, a partir de 3 verbos importantes. 3 verbos que eu vejo aqui nesse texto, e que pode nos ensinar, e que pode nos trazer hoje o revigorar da fé, o revigorar do nosso caminhar com Deus, apesar das dificuldades, apesar de não compreendermos muitas coisas, apesar da nossa mente não alcançar muitas coisas, nós podemos nesta manhã fazer como o profeta. O profeta começa a sua palavra dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei, e o Senhor não me escutarás? Mas no capítulo 3, o profeta diz assim: tem ouvido, Senhor, as tuas declarações, tem ouvido, Senhor, as notícias, tem ouvido, Senhor, as coisas que o Senhor tem mostrado, tenho ouvido, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está para fazer, e me sinto alarmado, estou tremendo, estou temeroso. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta começa dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei? Até quando eu clamarei? E chega agora aqui no capítulo 3, e o que o profeta está fazendo? Ele está clamando, ele está suplicando, ele está implorando, ele está pedindo a Deus para que o Senhor avive a sua obra, para que o Senhor conceda misericórdia, para que o Senhor faça a sua obra conhecida. O profeta, ele ora e ele foca nessas 3 razões, ele se coloca diante de Deus, e diante de Deus ele diz: Senhor, aviva a tua obra, ou seja, faz com que a tua obra, Senhor, ela seja realizada. O profeta, ele se acomoda à vontade de Deus, apesar de não compreender, ele se coloca diante de Deus, e ele diz: Senhor, então realiza, então faz, porque fazendo a tua obra, porque realizando o teu querer, Senhor, o teu povo será avivado, o teu povo também será despertado, a igreja será fortalecida, e a tua vontade então será realizada, e o teu nome será glorificado. O profeta ora por um avivamento. O avivamento não tem nada a ver com dons, o avivamento não tem nada a ver com igrejas lotadas, mas o avivamento ele tem a ver com o mover de Deus em favor do seu povo, na direção do seu povo, para salvar o seu povo, para direcionar o seu povo a respeito da sua vontade e do seu querer. Os dias eram difíceis, mas o profeta ora por avivamento. Vamos orar por avivamento hoje, queridos? Vamos orar para que o Senhor avive a sua obra, para que o Senhor faça a sua obra prevalecer sobre as nossas vidas, apesar de não compreendermos tudo. O profeta também ora para que haja conhecimento, a torna conhecida, Senhor, não somente aviva, mas faz com que as pessoas, faz com que o seu povo possa compreender o seu mover, o seu agir, o seu
mover sobre a igreja, Senhor. Devemos orar também para que a obra de Deus ela seja conhecida em todos os lugares. Essa semana, eu cheguei na terça-feira na sala de aula, não sei se estavam me provocando. Às vezes os alunos fazem isso, né? Eles gostam de provocar. E eu cheguei na sala de aula e estava na lousa assim, ó, bem alto, bem assim, em letras bem grandes: heterossexualismo é um mito. E eu olhei aquilo e li e fiquei pensando, será que eles estão querendo me provocar? Será que eles estão provocando por saberem que eu sou cristão? E nós vivemos uma sociedade onde hoje há muitas provocações nesse sentido. Há pessoas que nos desafiam todos os dias. Nossos inimigos hoje não são como os caldeus, mas nos deparamos aí com inimigos ferozes, porque nós nos colocamos como cristãos, porque professamos a nossa fé, porque nos colocamos diante da sociedade. Mas eu glorifico a Deus, porque hoje meus alunos, quando eu entro dentro da sala de aula, eles sabem que ali tem um cristão, tem um pastor, tem uma pessoa que ora, que busca a presença de Deus. Eles sabem disso, e isso para mim é muito importante. Ainda que venham questões como essa, ainda que venham provocações, ainda que venham por muitas vezes situações difíceis, mas eu sei que Deus está comigo, que o meu Senhor, Ele está comigo, e por isso eu clamo todos os dias. Eu clamo: Senhor, aviva a Tua obra, faz com que Tua obra seja conhecida, Senhor, faz com que as pessoas conheçam o Teu mover, o Teu agir. E não somente isso, oramos junto com o profeta Abacuque, quando ele diz: na ira, ou seja, no teu mover, Senhor, no momento em que o Senhor estiver ali se movendo, no momento em que o Senhor estiver ali se colocando diante de todos, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, queridos? Então, o primeiro verbo é clamar. Qual é a relevância deste clamor para nós hoje? Qual é a relevância de clamarmos? Nós somos a igreja do Senhor, e nós precisamos nos colocar diante de Deus, clamando em alto e bom som: Senhor, aviva a Tua obra, e no decorrer dos anos, no meio dos anos, faze-a conhecida. Segundo verbo, ele está dos versículos 13 até os versículos 15, quando o profeta olha então para o passado. O profeta agora olha para o mover de Deus no passado. O profeta agora se lembra dos grandes feitos de Deus, se lembra do mar vermelho se abrindo. O profeta se lembra do dia em que o sol e a lua pararam, e o dia foi prolongado. O profeta se lembra agora dos dias dos juízes. O profeta se lembra da ação de Deus na história. O profeta agora começa a falar a respeito de Deus. Ele busca palavras, ele busca uma forma de falar desse Deus, e ele fala deste Deus como um grande guerreiro, que está vindo em favor do seu povo, que vai agir como agiu também no passado. E este Deus agora, com o seu propósito, dentro deste propósito do Salmo, da teofania, Deus ele aponta agora para o cuidado do seu povo, para salvar o seu povo, para que as suas realizações elas sejam de fato para salvar o povo de Israel. Ele olha aqui, então ele começa a referir-se a Deus. No versículo 3, Deus vem de Tamã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ele começa então agora a referir-se do modo como Deus age. Queridos, Deus age em nossas vidas. Olha para o passado, olha para o que Deus já fez, olha para o que Deus já fez na sua vida, na sua história. Quantas vezes o Senhor respondeu a sua oração? Quantas vezes o Senhor respondeu o seu clamor? Quantas vezes em lágrimas, suplicando, sozinho, muitas vezes
assustado, você clamou pelo auxílio de Deus, você clamou pelo favor de Deus, e Ele respondeu a sua oração. Este é um daqueles momentos em que nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez no passado, pelo seu agir, pelo seu mover, e é exatamente isso que o profeta ele faz. Ele usa termos como resplendor, luz, raios, brilham, poder, peste, pestilência no sentido, voltando-se para os feitos dele no Êxodo, e o Senhor então faz tremer, sacudir, esmigalhar, abater as nações. Ele faz com que todas as suas ações sejam em torno, ou venham em torno da salvação do seu povo e da sua igreja. Salvar, Deus então veio para nos libertar, para nos salvar, e esse texto está mostrando exatamente isso. Deus vem de Temã e do Monte Parã, Deus está vindo para salvar o seu povo, para libertar a sua igreja, para trazer salvação, para trazer julgamento aos ímpios, mas também para libertar o seu povo e para dar a vitória ao seu povo. Qual é a consequência disso? Nós olhamos para essa passagem então, e vemos que Deus, Ele agiu no passado, e Ele continua agindo nos nossos dias, Ele continua abençoando a sua igreja, porque o profeta faz um movimento aqui, de não somente olhar para o passado, mas também de olhar para o presente, da situação do seu povo, de olhar a violência, de olhar ali o litígio, de olhar toda aquela situação. Ele olha para o presente, e ele começa a perceber que Deus então, Ele está vindo em salvação do seu povo, e que no presente Deus vai agir, ainda que seja por meio dos caldeus. E ele olha também para o futuro, quando ele vê que depois de tudo isso, o Senhor então terá o seu povo resgatado, redimido para a glória do seu nome. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós então nos apoiamos, e esse é o segundo verbo, nós nos apoiamos. No primeiro é clamar, no segundo é nos apoiar. Nós nos apoiamos nos grandes feitos de Deus, nós nos apoiamos naquilo que o Senhor fez, nós nos apoiamos naquilo que Deus está fazendo, nós nos apoiamos definitivamente no Senhor, no Cristo que venceu a morte, no grande guerreiro que venceu os nossos inimigos, a carne, o mundo, o diabo. Nós nos apoiamos em Cristo Jesus, e em fé nós caminhamos para a glória de Deus. Então, primeiro, nós clamamos; segundo, nós nos apoiamos; e terceiro, queridos, nós confiamos. O texto continua dizendo aqui, a partir do versículo de número 16: ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. O profeta agora está trêmulo, o profeta agora está completamente assustado, ele está completamente agora diante de Deus. Ele se coloca de Deus, um Deus que ele chama de santo, ele se coloca agora diante do Senhor, e ainda que ele não consiga compreender plenamente, ainda que ele não consiga encontrar palavras, ainda que ele não consiga encontrar uma linguagem adequada, ainda que ele não consiga, ele se coloca diante de Deus agora, e ele diz: estou com os meus ossos apodrecidos, estou agora como que morto diante do Senhor. E ele diz: pois em silêncio eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que me acomete. Ele diz: eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou aqui ficar em silêncio, vendo o mover, o agir, o avivar da obra de Deus, ver a obra de Deus sendo conhecida. Eu vou ficar agora aqui em silêncio, vendo o que Deus vai fazer. E ele diz agora a sua expressão de fé, que nós podemos ver num terceiro verbo, a confissão, ou a confiança no Senhor. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor,
Exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos, agora vem o terceiro verbo, confiar. Nós precisamos clamar, nós precisamos nos apoiar, e nós precisamos confiar no agir de Deus. Como eu disse, não compreendemos todas as coisas. Muitas vezes nos perdemos nos nossos pensamentos, nas questões que nos acometem. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: olha, eu não sei o que vai ser do nosso país, se o candidato A ou se o candidato B vencer as eleições. De fato, nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, de uma coisa nós temos certeza: Deus, Ele é o Senhor da história, Deus, Ele é o Senhor que conduz a sua igreja em vitória. Não importa quem será o vencedor, importa que Deus seja o nosso Rei, que Ele seja o nosso Senhor, e que Ele conduza a história, as nossas vidas, as nossas ações, que tenhamos convicção disso e possamos confiar no seu agir. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Há muitas pessoas que pensam que Deus, Ele se assusta: agora o fulano pecou, e agora, o que vai ser? Ele pecou, ele caiu. Queridos, eu costumo dizer, Deus não se assusta. Aliás, nem precisaríamos ficar impressionados com isso. Eu me lembro quando a Michele ficou grávida, e eu fiquei muito assustado e pensando: e agora, o que eu vou fazer? Eu entrei no meu apartamento, eu me lembro até hoje que eu entrei com aquela criança no colo e olhei assim para dentro do apartamento e disse: e agora? O que eu faço? Ela já está aí com 16 anos, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós não sabemos, irmãos, mas o Senhor cuida de nós. Eu me lembro que quando a Eduarda estava para nascer, quando o João Pedro estava para nascer, e eu dizia: eis aí mais um pecador no mundo. Está chegando mais um pecador. E queridos, assim é com todos nós. E porque somos pecadores, e porque erramos, e porque cometemos falhas, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos entender o eterno, nós não conseguimos entender em profundidade e plenamente aquilo que Deus, Ele faz e o modo como Ele age nas nossas vidas. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Abacuque, ele está lutando com o Senhor. Abacuque, ele ora ao Senhor e ele diz: eu não entendo, Senhor, como que uma nação mais injusta, um povo ímpio, ele vai poder julgar o seu povo? Ele não entende, ele não compreende, mas agora ele se coloca diante de Deus, e com uma expressão de fé impressionante, e confiança no Senhor, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que venha uma nação ímpia, ainda que venhamos passar por tempos difíceis, ainda que venhamos não ter nada, ainda que não tenhamos o alimento, ainda que não tenhamos como nos sustentar, ainda que muitas coisas sobrevenham sobre a sociedade, ainda que muitas coisas terríveis possam acontecer nas nossas vidas, ainda que, e mais um ainda que, todavia, Deus é Senhor das nossas vidas, e sendo Ele Senhor das nossas vidas, o melhor virá sobre cada um de nós. O melhor de Deus estará sobre as nossas vidas, o melhor do Senhor será colocado diante de nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, eu me alegro no Senhor. Capítulo 4 ele vai falar, ele continua falando sobre a alegria, e ele diz: olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, tanto sei quando eu tenho fartura, quando eu tenho muito, mas também quando eu não tenho nada, eu me alegro no Senhor, eu louvo ao Senhor. E o profeta Abacuque, ele está expressando exatamente isso: eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor. Muitas vezes, queridos, nós enquanto pecadores, questionamos Deus. Foi assim na história de muitos homens, porque não entende uma situação,
Martinho Lutero teve 6 filhos, com sua queridíssima e amada Vambora, Catarina Vambora. Lutero teve 6 filhos, mas quando uma das filhas dele adoeceu, 13 anos, morreu, conta-se que Lutero ficou profundamente entristecido, não conseguia compreender aquela situação, não conseguia compreender aquilo que estava acontecendo com ele, um gigante, um grande homem de Deus, mas não conseguia compreender, porque Deus havia levado a sua filha amada. E por muitas vezes, queridos, somos nós assim, não compreendemos muitas situações, não compreendemos muitas coisas, nossa mente não consegue alcançar muitas coisas, e é de fato dessa forma, porque nós somos finitos, mas Deus é eterno, e podemos hoje olhar para o eterno, nós podemos olhar para as obras de Jesus Cristo, nós podemos nos apoiar na obra de Jesus Cristo, nós podemos pela fé nos apoiar em Cristo Jesus, e simplesmente confiar, e juntamente com o profeta Abacuque, nós em uma única voz, dizermos aqui nesta manhã: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu adorarei o Deus da minha vida. Eu não consigo compreender, eu não consigo entender, eu não consigo ter palavras. Jó questionou ao Senhor. Nós olhamos para muitas histórias na Bíblia, como a de José, por exemplo, e por muitas vezes nós questionamos, por que Deus conduziu José da forma como Ele conduziu? O Senhor não poderia simplesmente ter agido de uma outra forma, mas José teve que ser preso, teve que fugir da mulher de Potifar e ser preso novamente. José sofreu, José esteve distante da sua família, dos seus irmãos, mas o Senhor, Ele tinha um propósito na vida daquele homem, assim como o Senhor tem um propósito em nossas vidas, e nós estamos aqui para glorificar, para adorar, para servi-lo, embora não venhamos compreender muitas coisas. A palavra de Deus diz aqui assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Vamos dizer todos: o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Nós vamos chorar, irmãos, nós vamos nos entristecer com muitas coisas, vamos nos aborrecer com muitas coisas, vamos nos incomodar com muitas coisas, nós vamos ter incertezas até o último dia da nossa vida, até o último suspiro, as incertezas estarão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, mas nós vamos confiar, nós vamos nos alegrar na presença de Deus, nós vamos adorar ao Senhor, porque o Senhor sempre traz palavras de ânimo para o seu povo. No passado, quando a igreja estava para ser perseguida, quando a igreja estava desanimando, o Senhor usou seu servo para escrever a epístola aos Hebreus. Quando a igreja estava desanimando com os dispersos, Deus usou Pedro para escrever as cartas e animar a sua igreja. Cristo Jesus está sempre trazendo uma palavra de ânimo aos nossos corações, e o que nós precisamos fazer nesta manhã é clamar ao Senhor. Nós precisamos nos apoiar em Deus, e nós precisamos confiar no Senhor. O justo viverá pela fé. Este é a grande palavra para nós, para as nossas vidas. O justo viverá pela fé. E é assim que nós vivemos, queridos, não pelo que vemos, não pelas circunstâncias, não pelo medo, não pela insegurança, não pelo aquilo que nós não conseguimos compreender. Pelo contrário, até mesmo o fato de nós
não compreendermos plenamente Deus, isso nos fortalece ainda mais, porque sabemos e temos a convicção de que há um ser superior, Senhor de todas as coisas, que governa a história, que governa o mundo e que governa as nossas vidas, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas e das nossas almas. Na medida em que a idade vai passando e a gente fica pensando: Senhor, ajuda-me, fortalece a minha fé, ajuda-me, Senhor, a crer, ajuda-me, Senhor, a confiar, e diante disso, aviva a tua obra, faz realizar o teu querer e a tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa te fortalecer nessa manhã, meu irmão. Que o Senhor possa fortalecer o seu coração, que o Senhor possa fazer com que dos seus lábios saia exatamente essa expressão: eu me alegrarei no Senhor da minha vida. Amém? Senhor, obrigado, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu mover, obrigado pela história da redenção. O Senhor está vindo salvar o teu povo, salvar a tua igreja. O Senhor redimiu o teu povo, para que o teu povo pudesse te louvar, te adorar e bendizer o teu nome, independentemente das circunstâncias, e até mesmo, Senhor, tu sabes que somos finitos, que não compreendemos muitas coisas, ó Deus, mas nós confiamos no Senhor e no teu agir. Abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece, Senhor, cada uma das pessoas que aqui estão, ó Pai, com o teu poder, com a tua majestade. Ó Deus, faz com que haja no coração da tua igreja e do teu povo, ó Deus, a mesma expressão de fé que houve também em Abacuque, e que possamos dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém.